E se todo o oceano secasse hoje? Não aos poucos, de uma vez. 1,3 bilhão de quilômetros cúbicos de água simplesmente desaparecendo. O que você acha que encontraríamos no fundo? Areia, pedras, alguns navios afundados? Debaixo dessa camada de água que cobre 71% do planeta, existe um mundo completamente diferente do que você imagina. Montanhas 3 vezes mais altas que o Everest, vulcões expelindo lava em plena atividade, cicatrizes gigantescas cortando o planeta como se alguém tivesse passado uma faca de 65 mil quilômetros de comprimento. E tem mais. Existe uma pirâmide submersa maior que as do Egito, uma cidade inteira engolida pelo mar há 1.200 anos, e milhões de artefatos nucleares despejados por governos durante a Guerra Fria que ninguém sabe exatamente onde estão. Hoje vou investigar o que realmente existe no fundo dos oceanos, e quando você descobrir o que cientistas já encontraram lá embaixo, vai perceber que conhecemos mais sobre a superfície de Marte do que sobre 95% do fundo do nosso próprio oceano. Prepare-se, porque o que vou te mostrar vai mudar completamente a forma como você vê esse planeta. Se inscreve no canal O Detetive do Desconhecido, ativa o sininho e vem descobrir o mundo secreto que existe debaixo d'água. Primeira coisa que você veria se o oceano secasse. O planeta Terra não é redondo como você pensa. A parte seca que conhecemos, continentes, montanhas, desertos, é só o topo. O verdadeiro planeta fica embaixo d'água, e a primeira surpresa seria a plataforma continental. Imagina isso. Você está em Copacabana, o mar seca, e você começa a andar. Os primeiros 200 quilômetros, praticamente plano. Parece continuação da praia, só que sem água. Essa é a plataforma continental, a borda do continente que está submersa. No Brasil, ela se estende por centenas de quilômetros em alguns pontos, mas aí, de repente, você chega numa queda vertical. O talude continental, uma parede que despenca 4.000 metros para baixo. É tipo você está andando numa planície e do nada aparece um penhasco 13 vezes mais alto que o Corcovado. E quando você desce essa parede e chega lá embaixo, aí sim começa o show. Você chegou na planície abissal, o verdadeiro chão do oceano. E aqui mora a primeira revelação chocante. Esse chão não é plano. Existem cadeias de montanhas submarinas maiores que qualquer cordilheira terrestre. A dorsal mesoatlântica, uma cordilheira que corta o Oceano Atlântico de norte a sul por 16 mil quilômetros. É tipo a Cordilheira dos Andes, só que debaixo d'água e 4 vezes mais longa. E sabe o mais louco? Ela não para de crescer, porque é ali que as placas tectônicas se separam e magma sobe do interior da Terra, criando novo chão oceânico constantemente. Se o oceano secasse, você veria vulcões ativos expelindo lava em plena atividade, centenas deles, formando montanhas em tempo real. E tem mais. No Pacífico existe uma montanha submarina chamada Mauna Kea. Você conhece ela como uma ilha do Havaí, mas a parte que está fora d'água é só o topo. Do fundo do oceano até o pico, Mauna Kea tem 10.203 metros de altura. Para comparar, o Everest tem 8.849 metros. Mauna Kea é maior. Tecnicamente é a montanha mais alta do planeta Terra. Só está escondida debaixo d'água. Mas o relevo submarino não é só montanhas. Tem o oposto, buracos, as fossas oceânicas, as partes mais profundas do planeta. A mais famosa? Fossa das Marianas, no Pacífico. Se o oceano secasse e você se aproximasse dela, veria um abismo cortando o chão como uma cicatriz gigante. Profundidade: 11.034 metros. Para ter noção, se você jogasse o Monte Everest inteiro lá dentro, ainda faltariam 2 quilômetros para chegar na superfície. A pressão lá embaixo é 1000 vezes maior que ao nível do mar. É equivalente a 50 jumbos empilhados em cima de você. E mesmo assim, tem vida lá. Em 2019, uma expedição encontrou sacos plásticos e embalagens de doce no fundo da Fossa das Marianas.
o lugar mais profundo e isolado do planeta. E o lixo humano já chegou lá. Mas as fossas não são só buracos. São zonas de subdução, lugares onde uma placa tectônica mergulha debaixo da outra, sendo literalmente engolida pelo manto da Terra. É por isso que no Pacífico tem o Anel de Fogo, dezenas de vulcões e zonas de terremoto ao redor da borda do oceano, porque as placas estão colidindo violentamente embaixo d'água. E falando em vulcões, tem um tipo que só existe no fundo do oceano: os vulcões de lama fria. Eles não expelem lava quente, expelem lama gelada, gás metano e petróleo direto das profundezas da Terra. Alguns chegam a 4 quilômetros de altura. Se o oceano secasse, você veria campos inteiros desses vulcões de lama borbulhando como se o planeta tivesse furúnculos gigantes. Agora vem a parte que todo mundo quer saber. O que a humanidade perdeu no fundo do oceano? Primeira parada: Alexandria, Egito. Em 365 d.C., um terremoto massivo seguido de tsunami afundou 1/3 da cidade antiga de Alexandria. Junto com ela, afundou o Farol de Alexandria, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Se o oceano secasse, você veria da estrutura parcialmente intacta do farol, estátuas colossais, palácios, templos, uma cidade inteira preservada debaixo de 8 metros de sedimento e água. Arqueólogos já mapearam parte dela, mas 95% ainda está lá embaixo, intocada. Segunda parada, Heracleion, também no Egito. Uma cidade inteira que desapareceu há 1.200 anos. Ninguém sabia onde ficava, até que em 2000 mergulhadores encontraram estátuas de 5 metros de altura, templos enormes, navios inteiros preservados na lama. Se o oceano secasse, Heracleion ressurgiria como uma Pompeia subaquática. Mas não é só cidade antiga, não. Tem coisa muito mais recente. Durante a Segunda Guerra Mundial, mais de 3 milhões de toneladas de navios afundaram. Submarinos alemães, navios de guerra americanos, porta-aviões japoneses. Muitos deles ainda estão lá, inteiros, sentados no fundo como se tivessem estacionado. O navio de guerra alemão Bismarck, afundado em 1941, está a 4.700 metros de profundidade no Atlântico Norte. Praticamente intacto. E tem um detalhe macabro. Muitos desses navios são túmulos de guerra. Tripulações inteiras foram para o fundo junto com os navios. Milhares de corpos ainda estão lá dentro. Mas isso não é o pior. Entre 1946 e 1993, Estados Unidos, União Soviética e outros países fizeram algo absolutamente insano. Despejaram lixo nuclear no fundo do oceano. Não foi pouco, não. Foram dezenas de milhares de toneladas de resíduos radioativos. Tambores de aço cheios de material nuclear, reatores inteiros de submarinos desativados, até bombas nucleares que sumiram em acidentes. Se o oceano secasse, você veria campos gigantescos de tambores enferrujados espalhados pelo fundo, muitos já vazando radiação. A União Soviética despejou 16 reatores nucleares completos no Oceano Ártico. 2 deles ainda têm combustível nuclear dentro. Os Estados Unidos admitiram ter despejado mais de 55 mil tambores de lixo radioativo na costa da Califórnia entre 1946 e 1970. Detalhe: ninguém sabe exatamente onde todos eles estão. Perderam o mapa, literalmente. E esses tambores não foram feitos para durar para sempre, estão enferrujando, rachando, vazando material radioativo direto na cadeia alimentar marinha. Mas tem pior ainda. Tem 6 bombas nucleares perdidas no fundo do oceano, acidentes militares, aviões que caíram, submarinos que afundaram, e ninguém conseguiu recuperar as bombas. Uma delas está no fundo do Atlântico, perto da Espanha, desde 1966. Bomba de hidrogênio de 1,4 megatons. Se explodir, seria uma catástrofe radioativa sem precedentes. Mas como está a 900 metros de profundidade, Estados Unidos decidiu que é mais seguro deixar lá do que tentar recuperar. E agora, a parte que deixa todo mundo de boca aberta.
Existem estruturas no fundo do oceano que não deveriam estar lá. Primeira, Pirâmide Yonaguni, no Japão. Em 1987, mergulhadores descobriram uma estrutura submersa a 25 metros de profundidade, paredes retas, degraus perfeitos, ângulos de 90 graus. Parece uma pirâmide escalonada gigante. Alguns cientistas dizem que é formação natural. Outros juram que é construção humana de mais de 10 mil anos atrás. Se for artificial, significa que foi construída quando o nível do mar era 40 metros mais baixo, ou seja, antes da última era do gelo acabar. Segunda, Estrada de Bimini, Bahamas, uma formação de pedras perfeitamente alinhadas que parece uma estrada pavimentada no fundo do mar. Descoberta em 1968, tem 800 metros de comprimento. Pedras gigantes organizadas em linha reta como se alguém tivesse construído uma rodovia subaquática. Geólogos dizem que é natural, mas o alinhamento é perturbadoramente perfeito. E tem mais. No Triângulo das Bermudas, sim, ele existe, sonar de alta resolução detectou estruturas piramidais no fundo. Algumas maiores que a pirâmide de Gizé. Podem ser formações geológicas naturais, ou podem ser ruínas de civilizações engolidas quando o nível do mar subiu há 12 mil anos. Ninguém sabe ao certo, porque investigar isso custa milhões e é extremamente perigoso. Mas a descoberta mais alucinante do fundo do oceano não são pirâmides, são as fontes hidrotermais. Imagine, você está andando pelo chão do oceano seco. De repente, vê chaminés gigantes de rocha expelindo fumaça preta. Não é fumaça, é água superaquecida a 400 graus Celsius, misturada com minerais dissolvidos saindo de rachaduras na crosta terrestre. Essas fontes só foram descobertas em 1977 e mudaram tudo o que sabíamos sobre vida, porque ao redor dessas fontes existe um ecossistema completo que não depende do Sol. Vermes tubulares gigantes de 2 metros de comprimento sem boca, sem ânus, sem sistema digestivo. Eles têm bactérias vivendo dentro deles que convertem químicos tóxicos em energia. Caranguejos cegos brancos, camarões sem olhos, peixes translúcidos. É o ecossistema mais alien que existe na Terra, baseado em quimiossíntese, não fotossíntese. E aqui está o detalhe mais louco. Alguns cientistas acreditam que a vida na Terra começou nessas fontes hidrotermais, não na superfície, no fundo do oceano. Porque essas fontes existem há bilhões de anos e oferecem exatamente as condições químicas necessárias para formar as primeiras moléculas orgânicas. Se isso for verdade, significa que todos nós, plantas, animais, humanos, descendemos de criaturas que viveram no lugar mais escuro, quente e tóxico do planeta. Então, se o oceano secasse hoje, o que encontraríamos? Montanhas maiores que o Everest, vulcões ativos, cidades inteiras perdidas, milhões de toneladas de navios de guerra, lixo nuclear vazando, bombas atômicas perdidas, pirâmides misteriosas e um ecossistema alien que pode ser o berço da vida na Terra. O oceano cobre 71% do planeta, mas exploramos menos de 5% do fundo. Conhecemos mais sobre Marte, sobre a Lua, sobre as luas de Júpiter, do que sobre o que existe 15 quilômetros abaixo da superfície do mar. E talvez seja melhor assim, porque quanto mais descobrimos lá embaixo, mais percebemos que jogamos coisas terríveis lá. Lixo, armas, químicos, radiação. Tratamos o oceano como se fosse um buraco sem fundo, onde tudo que jogamos simplesmente desaparece. Mas não desaparece. Fica lá, esperando, enferrujando, vazando e eventualmente volta pra gente, caso investigado. E aí, você teria coragem de andar pelo fundo do oceano seco? Ou prefere deixar alguns mistérios embaixo d'água? Deixa nos comentários. Deixa o like se essa investigação te surpreendeu. Se inscreve no canal O Detetive do Desconhecido e ativa o sininho porque tem muito mais mistério oceânico para explorar. Até a próxima investigação.